Intensamente, amor, intensamente, ponho na minha voz esta saudade que é feita de futuro no presente e na ilusão é feita de verdade. Intensamente, amor. Desesperando, amor, desesperando, por mesmo assim eu não te dizer tudo, mesmo ao lembrar-me de onde corre o coração, mas eu não desesperando, até ao fim, amor, até ao fim do mundo, tal qual. Aqui te espero, aqui me tens a mim, neste até ao fim, amor, até ao fim. Até ao fim, amor, até ao fim do mundo, tal qual. Pedro e Inês, aqui te espero, aqui me tens a mim, neste mísero estado em que me vês. Até ao fim, amor, até ao fim, amor. Há várias revistas de arte, das quais se destacam a American Art Collector e a International Artist, pela sua importância e grande divulgação mundial. Em novembro de 2014, foi o artista distinguido pela consagrada revista europeia de arte, Art and Stylish, como o artista do mês, com um extenso artigo sobre a sua obra. O quarto e último orador é a doutora Ana Maria Serrano, amiga e vizinha do Vasco, tendo o Vasco sido tradutor de francês, inglês, alemão e espanhol na fábrica de seu pai. Conservas António e Henrique Serrano. Agora, É licenciado em Medicina pela Universidade. confesso que é um tratamento que ainda me arranha um bocado os ouvidos. Mas a vida tem destas surpresas. E quando as surpresas nos puxam para cima, devemos saber aproveitá-las e desfrutá-las. Portanto, viva a vida. Caro, vamos ao que interessa, que é falar do Vasco. Caro Presidente da Associação de Matosinhos do Passado ao Futuro, Jorge Esteves, colegas de mesa, minhas senhoras e meus senhores. Há pouco mais de 2 meses, no final da conferência que o Ciclo da Foz Literária promoveu, intitulada Vasco Graça Maria Foz, o Presidente desta Associação de Matosinhos do Passado ao Futuro, o meu caro amigo Jorge Manuel Gonzalez Esteves, comunicou-me a sua intenção de organizar uma sessão comemorativa por ocasião da passagem do 1º aniversário do desaparecimento do Vasco. Naturalmente que apoiei a ideia e outra coisa não seria de esperar. No entanto, achava que esta colaboração deveria partir de outro elemento da família que não eu,
pois o meu testemunho na Foz ainda está muito fresco e corre-se o risco de haver na assistência de pessoas que já o ouviram. Foi-me dito que não, que as pessoas que estão aqui hoje são outras e que, consequentemente, para elas será uma novidade. Eu sei que não será assim, porque estou a ver algumas caras que estiveram lá e, portanto, corro o risco de me repetir, embora vá fazer um esforço por não o fazer. Como é que eu vejo esta passagem da Foz para Matosinhos? O que foi Matosinhos na vida do Vasco? Enquanto a Foz foi o local do nascimento e da infância, Matosinhos foi o local da adolescência, da sua primeira fase de adulto, do casamento, do primeiro emprego numa fábrica de conservas, do tempo da advocacia e da paternidade dos seus dois primeiros filhos. Digamos que, embora o Vasco sempre referenciasse o Porto como a sua origem, que realmente era, Matosinhos funcionou como o coiso familiar. Portanto, quando o Vasco vinha à terra, também vinha a Matosinhos. E foram várias as moradas onde residiu. Em meados dos anos 50, a família mudou-se para a Rua de Vinho. Foram os tempos da adolescência e do liceu. Aqui, a sua evidência intelectual era já patente, pois no ano de 1957 recebeu um prémio de 500 escudos por ter tido no exame do 5º ano do liceu a terceira nota do país em estabelecimentos de ensino particular. E ao contar isto, não posso deixar de referir alguns sinais de precocidade que muito cedo revelou. Uma das coisas que sempre ouvi em casa dos meus sogros foi que, quando o Vasco começou a falar, uma das primeiras palavras que o meu sogro lhe ensinou foi anticonstitucionalissimamente. Ele só tinha 1 ano e meio. Que depois, numa caixinha de cartão remendada com fita adesiva, que as irmãs encontraram logo após a morte da mãe, em novembro de 1994, estava escrito: Versos do Vasco. Começou aos 5 anos. E dentro dessa caixinha estava lá o seu primeiro poema, intitulado O Patinho. Já aí, com o rigor da métrica, pois não se esqueceu que o pai lhe tinha ensinado que cada verso devia ter sempre o mesmo número de sílabas. E com 8 sílabas em cada verso, escreveu assim: O patinho é de barro, coitadinho, e já tem o seu carro, já guia o seu carrinho. E também que muito cedo começou a ler Camilos e Essas, ao ponto de, a propósito dos mistérios de Faf, a minha sogra, indignada, se virar para o meu sogro e dizer: Parece impossível, Chico, isso não é para a idade dele. Em 1958, assistiu a um curso de Oscar Lopes sobre a moderna poesia portuguesa na Câmara Municipal de Matosinhos. Curso esse que veio a ter uma importância decisiva na sua vida literária. Embora nunca tivesse sido aluno de Oscar Lopes e os respectivos pensamentos políticos fossem bastante divergentes, foi a partir daquela altura que nasceu uma grande amizade e um grande respeito entre ambos. Ainda, nesse ano de 1958, participou com alguns amigos numa exposição de pintura no posto de turismo de Matosinhos, assunto que o professor Alfredo Barros e o comandante José Carlos Ciprés provavelmente referirão daqui a pouco, pois integraram esse grupo de amigos. A família mudou-se para a Avenida do Afonso Henriques por volta de 1961-62, não sei precisar ao certo. Já adulto, inscreveu-se na universidade como aluno voluntário e começou a trabalhar como correspondente de línguas estrangeiras numa empresa do setor conserveiro, mais exatamente na fábrica cujos proprietários eram o pai e o tio da minha colega de mesa, a doutora Ana Maria Serrano. Com o dinheiro dos primeiros ordenados, publicou em 1963 o primeiro livro de poemas, Modo Mudando, sobre o qual Oscar Lopes teceu a seguinte crítica: O experimentalismo do livro de estreia de Vasco Graça Moura tem uma qualidade rara entre aqueles que temos percorrido. É que Graça Moura medita o sentido das suas próprias experiências e comunica-nos a sua emoção frente à aventura intentada. Daí que os textos que poderíamos chamar da sua arte poética tenham real interesse. Ao contrário de quase toda a atual poesia portuguesa, sobre poesia, não se trata de um autoencarecimento do poeta. O objeto é que polariza a atenção. Ora, é este mesmo tremor sagrado da descoberta que vemos neste livro propagar-se a um simples olhar sobre a mão, a uma simples manhã sentida em estilo de Braque, a certos momentos citadinos ainda reminiscentes de Cesário Verde.
Fim de citação. Em 1964, casou-se com a minha querida cunhada, Maria Fernanda Carvalho Sarantas, uma mulher lindíssima, filha do então veterinário municipal de Matosinhos, Sr. Dr. Fernando António Sarantas. No entanto, nos primeiros tempos de casada, continuou a residir em casa dos seus pais, na Avenida Dom Afonso Henriques. Logo no ano seguinte, em 1965, nasceu o seu primeiro filho, também com o nome de Vasco. Publicou o seu segundo livro, Semana Inglesa, e aparecia eu lá por casa. Eu não era uma pessoa totalmente desconhecida no seio daquela família. Tive o privilégio de ter um avô que administrava uma empresa de vinho do Porto, que englobava uma excelente quinta no Douro. Essa quinta tinha o nome de Eira Velha e localizava-se meio em costa de um monte sobranceiro ao Pinhão. Todos os anos, na época das vindimas, lá ia eu com ele e com a minha avó passar uma boa e animada temporada para aquelas bandas. Um belo dia, aparece à nossa porta um grupo numeroso de pessoas com aspecto citadino. Era a família Navarro de Castro, o ramo materno do Vasco. Depois de muita conversa de circunstância entre os mais velhos, fui convidado para ir até à quinta deles, que se situava em costa acima, a cerca de 2 km. Como no grupo havia alguns rapazes e raparigas da minha geração, nunca mais teria o sentido daí, pois eu adorava estar na quinta do meu avô, mas não tinha gente da minha idade. E a partir dessa altura, nunca mais deixei de frequentar a casa deles. Formávamos um excelente grupo composto pelos Graça-Mouros de Matosinhos, pelo primo de Lisboa, os primos de Viana, o neto do inglês que era eu, e ainda as filhas e sobrinha do conhecido industrial matosinhense Mário Montes, que tinha ali as suas raízes. Eu vejo o Douro, aquela pacata aldeia, onde eles tinham a casa grande, assim se designava a casa de família, conhecia naquele mês de setembro uma animação fora de vulgar. Pelo meio, ainda quis o destino que eu viesse a ser colega de carteira do Zé, irmão do Vasco, no 4º ano do liceu, quando ambos frequentávamos o Colégio Borteiro na Foz. E aqui não posso deixar de referir que o Zé era um dos melhores alunos da aula. E eu nem por isso. Adiante. O Vasco, nessa altura, já tinha deixado de ir às vindimas, porque, como era mais velho, teria outros interesses. Por isso, embora o conhecesse de vista do Colégio Borteiro, só o vim a conhecer pessoalmente quando comecei a frequentar a casa de Matosinhos, algum tempo depois de ter começado a namorar com a sua irmã mais nova. Confesso que nessa altura tive de fazer alguma ginástica para me aguentar com a dialética que ali se praticava. É que essa e o Balzac eram os companheiros diários do meu sogro, que lia e relia as respectivas obras, divertindo-se depois a citar longas passagens de cor. Ali metido, limitava-me a ouvir e a abster-me de comentários para não ficar mal na fotografia. E aproveitando de ter falado no Colégio Borteiro, veio-me à memória que havia muitos estudantes de Matosinhos e de Lessa que andavam naquele colégio. Quase enchíamos o carro elétrico número 1 e provavelmente não, estão mesmo aqui alguns, aqui nesta sala estão aqui alguns deles. Misturávamos com gente que ia para os empregos, com pescadores que chegavam da faina e com peixeiras que levavam o peixe nas canastras para venderem nos locais de origem. Eis como o Vasco os descreveu em Páginas do Porto. Lembro-me perfeitamente do outro lado, cheio de pescadores tisnados, com os seus baús de metal e as suas camisas de flanela aos quadrados. A barba de 3 dias, um cheiro espesso a sal e peixe e tabaco forte, a buziaria bronca a encher a carruagem, alguns palavrões de vez em quando. As mulheres entravam sempre na carruagem da frente, salvo uma outra peixeira mais grossa e mais atrevida, que aproveitava vir no outro lado, na galhofa, com os que os traziam do mar, o que ela vendia em terra. Carago, fortemente pronunciado à maneira do eixo que vai do Porto a Lessa, com o primeiro A muito fechado e o segundo muito aberto. Foi talvez o primeiro termo de calão que ouvi rosnar numa dessas viagens, ainda acompanhado por alguém da família. Carago e sua mijona. Noto que era impensável, aí pelos meus 10, 12 anos, que nos fosse permitido em casa dizer coisas como o gajo, o tipo, pisgar-se e outras do mesmo jeito. Fim de citação. Esta descrição reporta-se ao tempo de infância, quando ele apanhava aquele elétrico para ir da Foz ao centro do Porto, mas define perfeitamente o ambiente que todos nós,
os que íamos para o Brutero, frequentámos durante alguns anos. Em 1966, concluiu a licenciatura em Direito e inscreveu-se na Ordem dos Advogados. Nasceu o seu segundo filho, Gonçalo, e creio que foi nesse ano que saiu da casa dos pais e foi viver com a sua família, já composta por 4 pessoas, para um apartamento na emergente zona, ainda 2 vezes ao norte. A primeira, no dia 7 de março, para receber o doutoramento honoris causa que lhe foi concedido pela Universidade de Porto. A segunda, uma semana anterior à sua morte, trouxe-o comigo para passar a Páscoa connosco em Lessa. Foram 4 ou 5 dias em que esteve confortável, apesar do sofrimento que a doença lhe provocava. Esteve bem instalado. As irmãs proporcionaram os petiscos da mãe, que ele muito apreciou. Deu para ver que lhe souberam muito bem, pois não lhe faltava apetite. Estava muito limitado e necessitava de muita ajuda para as tarefas mais básicas. Ajudámo-lo o melhor que pudemos e, com alguma graça, chegou a nomear-me o seu mordomo. Sempre assistido pelo seu primo Dr. Pedro Graça Moura, o excelente médico que sempre o acompanhou e em quem confiava cegamente, pois nunca fazia nenhum tratamento sem ouvir previamente a sua opinião, ainda recebeu a visita de uma pessoa que muito estimava, o seu amigo e editor José da Cruz Santos. Regressou a Lisboa no dia 21, numa viagem dolorosa, mas muito abrigado. Morreu no dia 27 e regressou de vez a Matosinhos no dia 28. As suas cinzas repousam junto dos seus pais, num jazigo de família no segundo cemitério de Lessa de Palmeira. Teve uma vida cheia e deixou uma obra muito valiosa para Portugal. Felizmente, foi premiado e tem sido muito homenageado. Não lhe atribuíram o prémio Camões, o que, a nosso entender, fala em nome da família mais próxima, mais chegada, foi uma grande injustiça, mas, mal ou bem, atribuímos essa falha ao facto de ele ter tido uma posição política que não agradava ao mainstream. Mas isso é só a nossa opinião, e agora já não vale a pena especular. Continuo a dizer que ter tido o privilégio de, mais uma vez, vir falar sobre o Vasco foi uma grande honra e, indiscutivelmente, um grande atrevimento da minha parte. E filo, em primeiro lugar, porque tinha uma imensa estima por ele, e, em segundo lugar, porque entendo que posso dar a conhecer algumas passagens daquilo que eu testemunhei na vivência de 50 anos como seu familiar, onde estão em evidência as relações pessoais e familiares do Vasco. E por ser uma homenagem de amigos, com uma componente familiar muito forte, vou terminar lendo os versos que ele nos dedicou no seu testamento de VGM, quando fez 60 anos de idade. Aos meus irmãos, aos meus cunhados, à primalhada, um grande abraço. Lembrando bons e maus bocados que reforçaram sempre o laço que nos unia a cada passo, quer no lazer, quer no trabalho, e quando eu for lívido e baço, sintam que assim eu ainda vai. Aos meus amigos, ao Martim, aos Mangualos, ao Cruz Santos, ao Miguel Veiga e aos Domingos de Oliveira e sem espantos Pacheco Pereira e mais uns quantos, deixo um lugar neste retrato. Se me levarem agapantos, saibam de quantos lhes sou grato. Agradeço em meu nome e no da restante família à Associação de Matosinhos, do passado ao futuro, na pessoa do seu Presidente Jorge Esteves, por ter promovido esta fantástica iniciativa. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção. Presidente da Associação Matosinhos, distinguidas senhoras e distinguidos senhores, convidado para participar neste evento pela família do Vasco Graça Moura, que merece, assim como ele mereceu, a mais elevada consideração, estima e amizade. Tenho assumido a honra de o fazer, pondo em evidência alguns aspectos do seu percurso literário inicial, e não só, abordando também uma faceta menos conhecida da sua veia artística. Inicial porque a minha convivência, vizinhança, camaradagem, longas trocas de impressões e de opiniões filosóficas e até políticas, e estreita amizade com ele ocorreu principalmente durante a juventude, na década de 50, princípios dos anos 60, nos tempos do liceu e da faculdade, embora não respeite à faculdade, ele tenha cursado Direito em Lisboa e eu frequentado a de Economia no Porto. Tempos difíceis esses, e por isso também muito marcantes pelas vicissitudes que foi necessário superar. As imposições do foro militar do início da época de 60
e as implicações dos contextos profissionais e mesmo geográficos das respectivas carreiras impuseram-nos distanciamento. No entanto, bibliófilo amador que sou, e também através dos mídias, fui acompanhando de longe, com breves contactos esporádicos ocasionais, a brilhante carreira do Vasco, mercê da sua vasta cultura e enorme capacidade intelectual, assim como o seu contributo para o enriquecimento cultural e literário de Portugal. Do livro O Modo Mudando foi o primeiro livro do Vasco, escrito e publicado em 1963, com capa de Nelson Dias, que também fazia artista, que também fazia parte desta tertúlia. O exemplar que possuo a seguinte dedicatória para o José Carlos Stresch, com um abraço do Vasco Graça Moura, 763. Vou ler o soneto do desfecho. Há como a voz se abeira do teu corpo, e o cobre todo da palavra exata, e ao enxugar-lhe o úmido contorno, no som mais fundo e grave se refracta. O pipeline de diverso ritmo, ou veias várias onde se dilata. Intermitente curso, ou curvadíssimo, ou Jean-Pierre Rampal tocando flauta. Táctil, tépida, túmida e humilde, o seu sentido lhe vem de penetrar-te nos frentes da carne percorrida. Por teus recantos todos se divide, e só por isso, só, esta voz parte, à descoberta da raiz da vida. Pois. Do livro Semana Inglesa, vou falar agora do livro Semana Inglesa, o catálogo bibliográfico de livros selecionados, número 43 da livraria Lumière, aqui, e que tem alguns exemplares à disposição de quem os quiser. De fevereiro de 2015, amavelmente cedido pelas senhoras Dona Cláudia e Dona Alexandra, proprietárias da livraria. Na capa da brochura apresenta uma fotografia de Vasco, com o livro aberto nas mãos, tendo como fundo uma estante com livros. No verso da capa frontal, menciona a capa de Vasco Graça Moura, obviamente. No verso da capa Tardós, consta um breve apontamento biográfico do Vasco. Na contracapa, transcreve o poema O Tempo que Passa, do livro Semana Inglesa, publicado em 1965, foi o segundo livro do Vasco. Nós que vivemos graves junto da madeira velha de nossas casas, mastigando alguns talos de couve mal cozida e pano de lençol nos dentes já usados, nós que transcrevemos as manchas e rasgamos rascunhos muito antigos e alguns nossos projetos, recuperando móveis e faianças e todas as maçãs onde habitamos. Nós que temos cimento, ferramentas, greves e um pouco de Corelli e um sistema respiratório e caracteres de imprensa e um plano geral de arruamentos e que temos livros e que estamos vivos, podemos construir alguma coisa. O tema desta exposição será a desenvolver pelo seu professor de Belas Artes Alfredo Barros, contemporâneo de Vasco Graça Moura e também participante na exposição. Muito obrigado. Presidente da Associação Cultural de Matosinhos, cumprimento muito especial ao fim de uns 60 e alguns anos ao meu querido amigo Rui, que desceu sem pedir licença, porque a última vez que o vi ele tinha este tamanhinho e era traquina que se fartava. Dava que fazer ao Vasco e a mim, ao Zé Dionísio, ao Nelson, punha-nos a todos em pé de guerra, porque realmente o Rui, até ao fim destes anos todos, até que isto ele foi traquina, deu uma satisfação de aparecer assim de repente, sem eu contar, a convidar-me para a realização deste ato, é que eu entrei em pânico e disse ser eu a última pessoa a poder falar do Vasco, pensei que se referia à obra do Vasco. Eu não trago nada escrito, vou deixar falar a minha memória, pedir à minha memória que abra as memórias das vivências conjuntas com o Vasco e vou pôr nisto muito o meu coração nas minhas palavras, porque se alguma coisa de relevância e de particular interesse poderá ter no meu currículo profissional como artista, é o ter um dia exposto com o Vasco Graça Moura. Por isso, eu vou falar, tenho aqui um papelinho somente
para me servir de fio condutor dessas memórias que acabei de referir, e começaria por, para além de cumprimentar, e peço desculpa, perdão, esta minha falha protocolar, a distinta assistência de todos os conhecedores da obra e da personalidade do Vasco Graça Moura, eu começaria por referir que o Vasco, conheci o Vasco por volta dos nossos 15, 16 anos e convivi com o Vasco até ao momento em que ele partiu para Lisboa para acabar o seu curso de Direito, e eu e o Nelson, o Zé Diniz e os outros amigos cá continuámos, uns na faculdade, outros ainda no liceu, e continuámos cá com a nossa vida. Houve alguma separação, mas ao longo dos anos, de vez em quando, nos íamos encontrando e íamos revivendo essa amizade. O Vasco era realmente o líder do grupo. Era o indivíduo que congregava todas as nossas atenções. O Vasco arrastava-nos a todos para a biblioteca, que tinha sido inaugurada a Biblioteca Municipal há muito pouco tempo, era uma novidade na vila de Matosinhos, e graças ao Vasco todos nos tornamos logo de início da biblioteca em assíduos leitores, e passado algum tempo fomos dos primeiros leitores domiciliários, que era a grande novidade e a grande inovação em termos de serviço público prestado pela Biblioteca de Matosinhos à população da sua vila. Devorávamos livros atrás de livros, eu lembro-me, era o Camus, era o Steinbeck, era o Sartre, sobre o Sartre, a náusea. Eu tenho a impressão que o Vasco sabia a náusea de cor, que ele passava a vida a citar Sartre, e isso provocava em nós. Estávamos todos convencidos que éramos existencialistas, andávamos todos nessa onda e nessa vibe, não é? Com roupas assim um pouco estranhas para a época. Eu lembro-me de uma vez, ao sairmos da escola Soares dos Reis, ele e o Nelson, vinhamos assim vestidos, o Vasco um pouco mais formal, que era um pouco mais conservador do que nós. Eu e o Nelson vínhamos com calças de movazinho, uns blusões pretos e umas camisolas muito grossas. Isto foi em junho ou julho, e passaram umas senhoras, olharam para nós, benzeram-nos e disseram: estamos no fim do mundo. Esta é uma das histórias que eu tenho com o Vasco. Eu tenho muitas histórias, peço desculpa, seria fastidioso estar a contar tudo, e também não pensem que o Vasco era aquele menino bem comportado que muita gente tenta passar essa imagem. O Vasco também tinha as suas malandrices, e algumas eu recuso-me a poder contar aqui, porque poderiam ferir alguma suscetibilidade, embora todas elas imbuídas da ingenuidade daquela geração dos anos 50, princípios dos anos 60. E o Vasco disse: é para pessoas especiais. Então o senhor vai ver quem é que é especial. Fredo, ele tratava-me por Fredo. Vamos falar do senhor engenheiro Pinto Oliveira. Eu disse: Vasco, tu és maluco, vamos agora. Era o presidente da Câmara. Na altura não se tratava o presidente era mais com o título académico. Eu vou agora lá falar com o engenheiro Pinto Oliveira, por causa do senhor da biblioteca não querer emprestar o livro, nem ele nos vai receber. Vamos falar com ele. Eu não admito esta situação. Chegamos lá, o contínuo era o Sr. Coelho, um velhinho ali de Santa Cruz, muito simpático, e eu conheci-o e disse-lhe: Sr. Coelho, nós queríamos falar com o Sr. Engenheiro Pinto Oliveira, ver se ele nos pudesse receber, agradecíamos. O Sr. Coelho ficou assim um bocado aflito, não eram assim dois miúdos que entravam por ali e logo à primeira queriam falar com o Presidente da Câmara. Mas o Sr. Coelho lá foi, fez-nos esse favor, anunciou-nos, e o engenheiro conhecia-nos, nós frequentávamos muito o nosso grupo, este grupo que já mencionei, o Café Internacional, onde passávamos a vida a fazer desenhos. Aquilo era desenhos atrás de desenhos, muitos ficavam por cima das mesas, vinhamos embora, outros, havia pessoas amigas, ou enfim, alguém de curiosidade, até os que poderiam guardar, e eu, o Nelson e o Vasco estávamos sempre no Café Internacional a desenhar. O engenheiro Pinto Oliveira ia muitas vezes também tomar café, até que havia o posto de turismo ao lado, ao Café Internacional, e com certeza já tinha reparado em nós,
ia muitas vezes, eu quase que diariamente, à biblioteca e víamos lá como leitores assíduos da biblioteca, e penso que foram essas as razões que recebemos de imediato. Bem, o Vasco faz uma explanação acerca dos direitos do leitor, falou sensivelmente 10 ou 15 minutos. Eu estou a ver o Sr. Engenheiro Pinto Oliveira naquele cadeirão, sentado assim, de cátedra, muito enfiado, que ele era assim, magrinho, miudinho, ouvir o Vasco encantado e maravilhado, e o Vasco a falar. Depois o Vasco, aquilo era como as cerejas, pegava num assunto, passava para outro, voltava ao mesmo, depois já estava no outro, e falou, e falou, e falou, e falou, e falou de tal maneira que o que se passou assim, eu e o Vasco quase que chorámos com pena do bibliotecário, porque o Sr. Engenheiro Pinto Oliveira, mal o Vasco se calou, pegou no telefone e passou um semelhante sermão à pessoa, ao funcionário, não vale a pena citar, coitado, já não pertence a este mundo, um sermão de tal ordem que, quando fomos à biblioteca, eu disse ao Vasco, também desejaste ali o homem, disse, pai, também não contava, desculpa a informalidade da minha linguagem, mas eu estou a tentar falar com o Vasco. Eu também não contava com o engenheiro, pensei que ele sermão desgraçado, pensei que dessa hora para nos emprestar e acabou. Bem, quando chegámos à biblioteca, penso que não foi o bibliotecário que nos veio receber. Eu penso que veio o bibliotecário, veio a senhora que trabalhava para o bibliotecário, veio mais o senhor que trabalhava para a senhora do bibliotecário, veio mais não sei quem, estava tudo à nossa espera, só faltava a passadeira vermelha. E o Vasco disse, estás a ver? Valeu a pena. Isto é uma desilusão que eu tenho com o Vasco, eu penso que é curioso na medida em que mostra a irreverência, mas ao mesmo um sentido já de responsabilidade e de cumprimento do dever, que o Vasco já demonstrava com os seus 16 anos, não teria 15, 16, não teria mais experiência de vida. Mas nós adquiríamos a formação em termos intelectuais, em termos culturais, em termos políticos. Nessa altura nós estávamos convencidos que era a geração que ia mudar o mundo e tínhamos planos, inclusivamente uma vez planeámos assaltar o avião, então o Calvão não sonhava com uma coisa dessas e nós já tínhamos um plano, não sei se o Cetrez se lembra disso, e é claro que não passou do sonho às 2 da manhã sentados no passeio numa noite de verão, não é? Não seria propriamente uma noite de sonho de verão, shakespeariana, mas eram as nossas noites e o nosso espaço de convivência, de conversas e sobretudo, de cada um expor as suas ideias e depois ouvir as conclusões feitas pelo Vasco, que eram realmente num profundo respeito pelas divergências políticas e religiosas, o que denotava já uma consciência democrática muito grande num jovem tão tenra idade. E isso influenciou-nos e ensinou-nos também a sermos democratas e a saber ouvir e a respeitar a opinião que pintasse no quarto, por cima da cabeceira da cama dele, um Cristo crucificado. Andámos a pensar onde é que íamos pintar. Eu não sabia nada, nem nenhum de nós sabia nada sobre pintura a fresco, e mesmo que soubesse não adiantava nada, porque as tintas eram muito caras e não havia dinheiro para isso. Eu disse, acho que só uma solução, eu pinto o Cristo, ou melhor, não pinto, eu desenho do Cristo, na cruz, mas a carvão, que é a única coisa, o único material que está ao meu alcance. Pronto, então é um desenho, faz o desenho do Cristo ali no meu quarto. Eu acho que tive um dia ou dois, já não me lembro, desenhei o Cristo. Quando o Cristo ficou pronto, o Vasco ficou decepcionado. Dizia, está bem desenhado, és um gajo de desenhas porreiro. Peço desculpa dos termos, eu avisei que poderia ferir suscetibilidades. Dizia, mas não é nada deste Cristo que eu quero. Eu disse, não é deste Cristo, é? Os que eu conheço são assim, não sei. Não, quero um Cristo seja provocador, um Cristo diferente de tudo que se vê de Cristo. Eu tinha pintado um planejamento
enfim, nas partes mais delicadas da imagem, e o Vasco disse: tira lá o pano, não é nada disso, um Cristo que seja provocador. Eu apaguei, era fácil, não é? Um pano, esfreguei no carvão e a borracha, aquilo saiu, e pintei o que se estava tapado, ficou à mostra. Mas o Vasco ainda não ficou satisfeito. E dizia: ainda é um bocado convencional, ainda é muito filho, um pouco desiludido com o pai, a redimir os pecados, era mais ou menos o que o Vasco falava sempre assim, a redimir os pecados dos homens, assim, ainda não é bem este Cristo que eu gostaria de ter no meu quarto. E alguém do lado disse: só há uma solução. E tinha a Virgem Maria de um lado e a outra, penso que seria a Maria Madalena. Havia duas figuras femininas, uma de cada lado. Eu não sei se algum dos irmãos, que eram muito novos, a Manela era um bocadinho mais crescida, se lembra desta passagem. E alguém do lado disse: eu se fosse a ti, punha o Cristo a urinar. Diz o Vasco: isso mesmo, é isso mesmo, faz isso. Pronto, e eu acabei o desenho assim, dessa maneira, a pedido do Vasco, mas não estava completo, e aí já foi intenção minha, da minha lavra, pus a senhora a segurar no utensílio, como normalmente serve para essas necessidades fisiológicas. E o Vasco delirou com aquilo. É mesmo isto é Cristo, é uma obra-prima, isto vai para o Louvre, isto não sei o quê. O problema foi quando o Vasco abriu a janela e os vizinhos da frente viram o Cristo. Aí é que o Calvin tornou, porque fizeram queixa à Caixa de Previdência, que era na altura a senhoria das casas do bairro onde o Vasco morava, a família Graça Moura, e foram lá os senhores falar com o pai do Vasco, e que tinham que reparar aquilo, o pai do Vasco a arranhar comigo, e arranhar com o Vasco, e parece que fui proibido de lá ir durante um mês ou dois, mas ao fim de 3 dias eu voltei lá e já nada aconteceu. E o Cristo também desapareceu da parede. Esta é uma das histórias que eu penso que tem piada e ficar na memória das pessoas desta vivência. Isto é Vasco, desata a correr e chega à nossa beira e faz assim: está gelada. Bem, passado alguns dias, o Vasco já estava perdido de amores por outra cara bonita que fazia parte do nosso grupo de amizades femininas, e o Vasco nunca mais quis que o mar o possuísse, nem nunca mais entrou pelo mar dentro de água, era muito fria. Falando agora da exposição, esta exposição foi que eu participei, foi a minha primeira exposição, e penso de todos nós. Havia mais 2 meninas, uma Macedónia, uma outra Sara, que era adolescente, eu não me lembro o nome, sei que era Sara, pintava assim umas paisagens muito bonitas. Foi o engenheiro Pinto Oliveira que nos falou se a menina poderia entrar, e nós, evidente, dissemos que sim, e o grupo alargou-se a essas 2 meninas. E então era o Valdense, que era um rapazinho que andava a estudar comigo no Colégio Onde Deus, e que morreu logo, passado muito pouco tempo, morreu talvez com 17 anos, uma doença muito estranha, assim, de repente. Era o Vasco, era o Nelson e era eu. Falámos antes de irmos falar com o engenheiro Pinto Oliveira, o Vasco sugeriu que fôssemos falar com o engenheiro Pinto Oliveira para fazermos lá a exposição, mas já com credenciados por alguém que realmente avaliasse o nosso trabalho e fosse uma voz decisiva na decisão do engenheiro Pinto Oliveira. E o Vasco sugeriu. O Vasco não fazia as coisas assim pelos arredores, ia logo, nem falava com os santos, ia logo a Deus, porque assim ou era sopas ou não era coisa nenhuma. Vamos falar com o mestre Rezende. Sabe, o mestre Rezende, aproximado do mar, as dificuldades na altura de transporte, pense nisso. Vamos falar, vamos mostrar as nossas coisas. Não, pronto, lá juntámos meia dúzia de trabalhos de cada um, fomos à casa do Rezende. Lembro-me que a mim ele me disse: é muito jeito, não sei o quê, vai para as belas artes, muito bem, mas você desenha muito mal pés. E eu nunca mais esqueci que desenhava muito mal pés, não sei se cheguei a aprender alguma vez. E depois fez, enfim, desceu considerações sobre os trabalhos
de cada um de nós, e sobre o Vasco fez realmente rasgados elogios, porque o Vasco seguiu direito, é hoje um nome de referência ímpar nas nossas letras e na nossa cultura portuguesa, mas se o Vasco tivesse, como eu e o Nelson, tanta força, fazíamos ir para as belas artes. Não tenham dúvidas que hoje o Vasco era um dos grandes nomes de referência da pintura portuguesa. Era um notável desenhador e era um virtuoso pintor. E aquele quadrinho simples que está ali feito, não sei, feito em casa ou feito numa das mesas de café, não faço ideia, não assisti à sua feitura, já revela muito do talento do Vasco, porque naquela altura eu andava muito pelo realismo socialista, embora com alguma ingenuidade, mistura da poética de Chagall. O Gaudêncio, que foi o moço que morreu, estava muito influenciado pelo abstracionismo lírico da Assunção, que nos tinha precedido no post-turismo com uma grande exposição, e passar pouco tempo da exposição, suicidou-se em Paris. E o Nelson era o mais metafísico do grupo, andava muito pelo surrealismo metafísico do Chirico, do pintor italiano, mas o Vasco apresentou uma pintura que, na altura, foi tida assim como um pouco conservadora, muito acarniçante, muito não sei o quê, mas isto revela que o Vasco, afinal, já antevia o futuro para que, em minha opinião, a arte caminha o cansaço dos ismos todos e o voltar, e penso que estamos no alvor de uma nova renascença, porque já aqui no Porto, em Lisboa, e então na Europa e nos Estados Unidos há um repor da grande pintura figurativa. Eu penso que isto é sinal da crise que se vive, porque a arte é sempre a resposta, ou é sempre a manifestação que anuncia a existência de uma crise, e penso que o Vasco, de uma forma inconsciente, eu não sei explicar, não sou psicólogo, nem psiquiatra, mas de uma forma que para a época nos pareceu assim. Nós olhámos para o trabalho do Vasco, é evidente que admirávamos muito a sua capacidade, o seu talento, e o tinha, mas devia estar mais à la paz com o que decorria na altura. E o Vasco era um discípulo fiel da estética de Eduardo Viana, por quem ele nutria uma profunda admiração, e este quadrinho, se fosse assinado por Eduardo Viana, que é dos grandes nomes da figuração portuguesa dos princípios do século XX, tenho a certeza que Eduardo Viana não desmerecia dessa assinatura. Bem-aja Vasco. Presidente Condesa e também nosso presidente da Associação, e a todos os participantes da mesa. E um boa noite muito especial a todos que estão aqui. Muito obrigada pela presença. E antes de mais, as minhas desculpas pela minha participação, que vai ser muito pequenina, porque na realidade tanta coisa tão boa foi dita sobre o meu amigo Vasco Graça Moura, que muito pouco me resta a dizer. Mas o que vai ser dito do coração. E não tenho nem guideline, desta vez eu nem pequenino papel trouxe. Portanto, vai ser exatamente aquilo que as minhas memórias dão, que o meu coração diz e que eu consigo falar convosco. O Vasco Graça Moura, acima de tudo, era o irmão da minha amiga Teresinha. Foi assim que as coisas começaram. Eu conheço-os, a toda a família Graça Moura, irmãos, pai e mãe, de quem sempre gostei muitíssimo e que sempre me honraram com a sua amizade, com o seu carinho, desde muito novita, quando ia para a casa deles na Rua de Tio, e que depois ficamos vizinhos em outra morada, lá na Avenida Afonso Henriques, por muitos e muitos anos. E o Vasco é o irmão mais velho, aquele irmão mais velho que as raparigas mais novitas sempre reverenciam, que acham sempre que é muito especial, e na altura ele realmente já era muito especial. Mas nós ainda, eu diria que nessa altura não tinha muita noção disso. Éramos miúdas novitas, enfim, com todas as características das adolescentes, que olham para muitas coisas e que se querem firmar e que querem crescer na vida, que querem ser, sempre sonham em ser mais velhas e sempre se espelham nos mais velhos. E nós sempre nos espelhávamos em todos os irmãos mais velhos da Teresinha, porque a Teresinha e eu, a Teresinha como uma das mais novas, só perdia para o Rui ali, mais nada, o resto, e eu estávamos sempre mais ou menos para passo, juntas. Mas desde muito nova, quando eu penso
que é que eu associava ao Vasco? Havia uma coisa que eu acho que sempre o associaria e que se chamava música clássica. O Vasco foi talvez a pessoa que me ensinou de muito novinha a gostar de música clássica, vício que eu mantenho até hoje. Na altura, eu achava estranhíssimo, foi um contacto para uma adolescente, numa época, nós fomos daquela geração dos anos 60, com aquelas revoluções todas dos jovens contestatários, com os Beatles em plena efervescência, em que todos os jovens queriam ser cabeludos e gostar desse tipo de música, e havia um rapaz que eu achava o máximo, porque era o irmão mais velho da minha amiga, que eu achava que era uma pessoa fora de série, que gostava de uma coisa que ninguém gostava. Era muito estranho. E eu comecei a achar isso estranho, comecei a apreciar. E quando dei por mim, comecei a pedir aos meus pais para me comprarem discos de música clássica. E isto eu em plena adolescência. Foi um legado que ele me deixou, que ele nunca soube, tenho certeza disso, e que eu deixei aos meus filhos. E consegui, com muito orgulho, que eles também, muita satisfação, porque acho que foi algo de acréscimo. Daí veio muito mais. Daí nós começamos muitas vezes a ouvi-lo. Era muito interessante, era muito engraçado, muito bem disposto, mas ao mesmo tempo, sempre, como falou muito bem aqui o nosso amigo, sempre com um quê muito importante de cultura, de conteúdo. Ele era um rapaz com conteúdo e ensinava-nos a gostar de conteúdo. Isso é muito importante quando nós pensamos que se está com 14 anos de idade, com 15 anos, com 16 anos. Isso realmente é marcante, porque é raro, é difícil e é pouco. Hoje nós passamos muito dessa idade, sabemos, olhando para trás, o quão é difícil encontrar adolescentes em qualquer época que se esteja, que tenham conteúdo e que prezem pelo conteúdo. E o Vasco era um rapaz com muito conteúdo, sempre foi um homem de conteúdo. Muito depois, algum tempo depois, o meu pai chega a casa e diz-me assim: sabes uma coisa? Isto na hora do almoço, normalmente nós conversávamos tudo. Sabes uma coisa? Eu acho que tu conheces um rapaz que me foi indicado para trabalhar comigo. Eu acho que é o irmão da tua amiga, que está sempre aqui connosco. Não é verdade, eu estava cansado de sabia disso, mas queria ouvir o que aquilo que tinha a dizer. Eu perguntei, não sei nada. O que é que acontece? Realmente, um amigo comum tinha recomendado o Vasco, na altura um rapaz jovem, mas já um jovem adulto, pela sua capacidade imensa como polilingue. Ele era realmente, falava várias línguas com uma fluência incrível, um dos seus muitos atributos, e o meu pai estava a precisar, era uma pessoa que era um historial aqui da terra, que estava numa fase de expansão e que logicamente não tinha uma formação linguística dessas. Falava um bocado de inglês, arranhava um francês mais ou menos e olha lá. Muito mais tarde ele aprendeu alemão, mas enfim, também nunca chegou muito longe disso. E precisava dos seus contactos no exterior, precisava de alguém que realmente triangulasse tudo isso e que começasse, a dar-lhe um apoio. O Vasco foi recomendado por um amigo comum. E, nessa altura, meu pai falou-me no assunto, e eu, que já admirava profundamente o irmão da minha amiga, que além de mais era o irmão mais velho, para mim era o senhor sabe tudo, e era assim o máximo, era uma pessoa que eu achava o máximo, estou adolescente. Fiquei satisfeitíssima, achei realmente ótimo. E o tempo foi passando e eu fui, através do trabalho que o Vasco teve com o meu pai, que na realidade, na empresa do meu pai e do meu tio, foi que ele teve o primeiro trabalho da vida dele, o primeiro de muitos maravilhosos e muito mais importantes e frutificantes, mas ali foi, digamos, o seu debut no mundo do trabalho, no mundo da realidade, um bocadinho saindo já, digamos, dos devaneios da juventude, da adolescência, para uma entrada no mundo do trabalho, no mundo de uma outra realidade, da qual ele foi realmente, se adaptou perfeitamente. E eu tive muitas oportunidades de encontrar com ele e de ver um outro Vasco, que não era o Vasco que eu tinha conhecido em casa dos meus amigos, onde eu ia sempre, mas que era uma outra pessoa. E era uma pessoa com características que o meu pai, eu vi, pude ver, aprendeu desde muito cedo a admirar, a respeitar, a considerar. E eu vi a evolução daquele rapaz tão jovem, que na altura ainda era um rapaz solteiro, conheci depois o casamento dele, enfim, conheci a amiga, acompanhei isso relativamente de perto, bastante de perto até,
E na altura era um rapaz jovem, solteiro, que estava a começar a sua vida, que estava a entrar num meio que não era o seu, num ambiente de trabalho que nunca tinha sido o seu, num tipo de vivência profissional que não era a sua, e que ele demonstrou uma qualidade, uma seriedade, um profissionalismo e, acima de tudo, uma manutenção permanente de um bom humor, de um savoir-vivre, de um savoir-faire. Desculpem este francisismo aqui, assim, este galicismo, mas realmente eu acho que relata muito bem aquilo que ele era. Ele conseguia ser realmente profissional, e eu vi isso muitas vezes, pude acompanhar de perto, sem nunca perder um bom humor, sem nunca perder uma certa peculiaridade, uma certa finesse de espírito, e que isso é uma coisa muito rara. Eu pude apreciar, inclusive, sei que a Teresa, de certeza absoluta, que se lembra da nossa célebre viagem, que foi uma coisa assim falada, comentada. Acho que nunca mais na nossa vida nós chegamos no aeroporto, né, com os bombeiros à nossa espera, sirenes ligadas e tudo. Fomos estrelas nessa noite de carnaval, pelo menos uma vez na vida. E, enfim, tivemos uma viagem que nós fomos, em que o Vasco também fui eu, a Teresa, o Vasco e o meu pai, fomos numa viagem fora, exterior, e ali a trabalho, e que correu mal na vinda, enfim, quase que foi um desastre muito grave, e que nós pudemos apreciar e pudemos acompanhar no dia a dia, e aí eu vi mais uma outra faceta, uma faceta de vulnerabilidade que eu achei incrível, não sei se a Teresa se lembra, a vulnerabilidade dele também, porque isso é muito importante, e eu gostaria de colocar que quanto mais as pessoas são multifacetadas, muitas vezes, e são capazes, e são famosas, e são competentes, e são escolhidas, dificilmente se mostram vulneráveis. Mostrar a vulnerabilidade muitas vezes é considerado um sinal de fraqueza, quando, na minha opinião, é um sinal de grandiosidade. E foi isso que eu vi. Foi exatamente tudo. Pude apreciar, meia dúzia de anos em que nós tivemos um convívio mais estreito, todas essas facetas do meu amigo Vasco. E, antes de mais, gostaria muito de parabenizar todos os familiares dele que estão aqui, pelo irmão que tiveram e que sempre vão ter, pela família que tiveram e que eu conheci, que é uma família maravilhosa, uma família de princípios de base, e que isso é muito importante para a formação de cada um. E eu diria que, claro, que todos nós somos importantes. Aos nossos olhos, aos olhos dos que nos são queridos, a quem acredita, aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade. Mas há pessoas que são como cometas que vêm, e nem todos vêm como cometas ou como estrelas cadentes. Há pessoas que são especiais, que nascem especiais, que nascem com dotes especiais, que nascem para uma trajetória especial. Eu diria que o Vasco, sem dúvida nenhuma, foi um deles. Agradeço muito ter podido ser amiga dele. Obrigada. Fana, a grande amiga da minha mãe, Consuelo, Esgalgar, em que seria normal dizer muito obrigado a todos por terem estado aqui e terminar a sessão. Não o vou fazer. Não o vou fazer porque a Associação Matosinhos Passado ao Futuro, que tem cerca de 2 anos e meio e que tem feito esta, penso que é o 35º evento que fez em 2 anos e meio, quer dizer mais de uma por mês. Lembro-me a pensar que nesta sala hoje passou aqui qualquer coisa de maravilhoso. Se eu sonhei com este evento, e como dizia o Manuel Costa logo, um evento que eu pretendia que fosse diferente de todos que tinham sido feitos sobre Vasco Graça Moura, este, na minha opinião, ultrapassou todas as expectativas. Eu estou extremamente feliz por o que aconteceu e não posso, antes de terminar, agradecer aos oradores aquilo que ensinaram, aquilo que trouxeram. Acho que uma visão diferente e que saímos daqui todos muito mais ricos depois de ouvirmos as 4 intervenções. Era este muito obrigado que eu queria dizer a todos. Antes de terminar também, eu tinha aqui uma pequena oferta para oferecer aos elementos da mesa, e para isso, que é um livro que se chama Uma Rota da Fé,
a defunção de Constância Matosinhos no Brasil, e para o distribuir eu ia chamar, porque temos entre nós a autora, que além de nossa amiga é também sócia da associação, e que eu ia pedir para chegar à mesa para distribuir, e se algum deles quiser o autógrafo poder dar. Isabel Lago. Agradecendo a todos a presença neste salão.